Olá, eu sou o professor Rui Badaró e estamos no quarto Summit ESG. Hoje, com uma convidada especial, a professora doutora Mina Weltenguerra, que prontamente atendeu o nosso pedido para participar da quarta edição do Summit ESG do nosso escritório, projeto que tem por objetivo levar conhecimento à sociedade local, regional, nacional, conhecimento não apenas jurídico, mas conhecimento que importe efetivamente para a sociedade, para que nós possamos, de alguma maneira, colaborar para que a sociedade melhore. Doutora Mina, muitíssimo obrigado por tua presença hoje e espero que tenhamos uma profícua conversa. Eu que agradeço, doutor Rui, pelo convite, né, do escritório Badaró e De Luca. Agradeço muito, até porque só passam grandes nomes aqui por esse summit, então vai ser um prazer conversar hoje com você. Muitíssimo obrigado, doutora Mina. E pessoal que acompanha o Quarto Summit SG, hoje com a professora a Mina, com a doutora Mina, vou apresentá-la. Notem que a Mina tem um vasto currículo, eu vou fazer um resumo muito breve, pelo qual já peço desculpas desde já para ela. Ela é doutora em Direito Internacional pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, uma universidade que tenho muito apreço. Não menos importante, advogada no Brasil, precisamente na OAB Minas, advogada em Portugal, inscrita no Conselho Regional de Lisboa. Ela é a atual presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Minas, um projeto que ela cuida com muita atenção, carinho e tem se tornado exemplo para todas as comissões de relações internacionais das diversas seccionais brasileiras da Ordem dos Advogados do Brasil. Não menos importante, pessoal, a doutora Mina é membro também da Comissão de Relações Internacionais no âmbito do Conselho Federal da OAB. Eu poderia parar por aqui, mas eu não vou. Para os curiosos, a professora Mina lecionou na Universidade Federal de Minas Gerais durante um belo período como professora substituta. E hoje vai conversar conosco sobre advocacia internacional no século XXI, mas um papo pasteurizado, ao contrário. Ela vai trazer as novas nuances da advocacia, aquilo que o advogado deve prestar atenção no que concerne às relações internacionais. Sem mais delongas, doutora Mina, professora Mina, a palavra é sua, fique à vontade. Bom, obrigada pela generosa apresentação. Acho que a ideia da gente conversar um pouco hoje é um pouco também assim de como que mudou essa advocacia internacional, né, nos últimos anos. Nós que somos tanto docentes quanto advogados na área do direito internacional, a gente consegue perceber uma mudança no mercado muito grande, em especial nos últimos 10, 20 anos. Eu estava até essa semana na banca de titularidade do professor Dr. Bruno Vanderlei, aqui na UFMG, onde ele galgou o grau de professor titular de Direito Internacional Privado. E eu falo o nome dele aqui porque ele é um dos grandes mestres de Minas Gerais na área do direito internacional, e ele mesmo conta que quando ele começou a lecionar dentro da Universidade Federal, o próprio professor Leonardo Nemer, quer dizer, todos aqueles da vanguarda do direito internacional mineiro, que o direito internacional ele era meio que algo totalmente desconhecido, tanto dentro da advocacia quanto dentro da docência, né? Parecia ser uma matéria de pouca relevância. E hoje, inclusive neste dia, né, que gravamos, temos visto o impacto dos acontecimentos das relações internacionais, como que isso impacta tanto os indivíduos, quanto os estados, quanto as empresas. Então, quer dizer, o direito internacional ele acaba estando cada vez mais presente no nosso dia a dia, como indivíduos e como profissionais. Eu acho que essa é um pouco a ideia, né, do que a gente pensou de conversar hoje, de mostrar como que esse direito internacional ele tem adquirido essa centralidade do ponto de vista da prática da advocacia, do ponto de vista do nosso dia a dia. Hoje todo mundo já ouviu falar sobre Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, a ONU está nas manchetes aí diariamente, então quer dizer, passou a ser um assunto corriqueiro. Então acho que essa é uma primeira grande mudança, né, que a gente vê quando a gente trata do tema do direito internacional.
Então, tanto os leigos começaram a tratar de temas que antes eram reservados apenas a especialistas, porque o tema se disseminou, então a gente tem uma disseminação para os leigos, né, do que significa direito internacional, e de outro lado a gente tem visto que o direito internacional como advocacia ele tem se tornado cada vez mais um nicho e que as pessoas vão requerendo especialização. Tem crescido, por exemplo, os cursos de especialização, de pós-graduação em direito internacional, cursos livres sobre temas específicos de direito internacional, coisa que uma vez eu até estava conversando com o professor Leonardo Neme, ele falou que quando ele mesmo funda, né, o escritório dele de direito internacional em Minas, quer dizer, eram ali muitos dos aspectos do escritório estavam muito reservados a pareceres, muito do direito internacional público. Então, quer dizer, e hoje, eu imagino que até para vocês também isso acontece, é cada vez mais comum chegar nos nossos escritórios colegas nossos advogados que atuam com direito de família, com direito empresarial, com direito sucessório, em que demandas pluriconectadas surgem nos escritórios deles e eles têm dúvida de como atuar na prática, né, com esse direito internacional. Então, eu tenho observado esse duplo movimento, né, quer do ponto de vista dessa disseminação informal do que significa essa arena internacional, essa sociedade internacional com as suas instituições, com as suas distorções, enfim, tanto do que significa a prática dessa advocacia, né, internacionalista e todos os seus desdobramentos. Amina, em sua fala, e permita-me chamá-la assim, sem o título de doutora ou professora, mas pelo coleguismo que nos é inerente, né, ao longo desses anos aí nas colunas do direito internacional. É, em sua fala, ficou premente para mim a questão das relações plurilocalizadas e por conta delas e da atualidade dessa temática, nós temos uma demanda crescente, independentemente da situação das relações internacionais que nós vivemos neste ano de 2026, que é uma situação de fragilidade crescente, mas vemos que para a advocacia não é crível, não é possível, não é passível de deixar à margem, né, ao advogado uma atuação que em algum momento venha a perpassar o direito internacional, né, seja pelo aspecto comercial, pelo aspecto de família, como você bem colocou, pelas relações, por quaisquer que sejam as relações entre nacionais e diversos estados, e não menos importante também nas relações interestatais, por meio de pareceres e etc., notadamente aos advogados apaixonados aí pela área do direito público, em especial do direito internacional público. Como você vê entre 2024, 25 e 26, que se inicia cheio de repercussões para o direito internacional, a atuação do advogado? Você vê um ambiente bastante fértil? Quais são as áreas de novidade? O que você imagina aí para os anos vindouros, para aquele que pretenda advogar na área internacional? Eu acho essa pergunta muito interessante, Rui, porque eu tenho falado cada vez mais sobre isso que eu tenho denominado de geopolítica da advocacia internacional. Quer dizer, nós, advogados, do meu ponto de vista e do que eu tenho visto nesses últimos anos, sobretudo à frente da presidência da Comissão de Relações Internacionais, é que nós precisamos amadurecer a nossa visão estratégica da advocacia. Nós não temos esse amadurecimento de uma visão estratégica da advocacia. Em qual sentido? Quando a gente olha para a nossa atuação do ponto de vista do território onde nós estamos, nós não corroboramos a nossa prática profissional com uma estratégia da geopolítica do nosso território.
O que que isso significa na prática? E eu vou pegar primeiro um exemplo de Minas Gerais. Minas Gerais, no Brasil, é um estado em que nós temos, sobretudo, o agronegócio como um dos pilares do nosso PIB e a questão da mineração, inclusive com o descobrimento de várias terras raras pelo território mineiro, em localidades onde, inclusive, eu conheci colegas advogados, presidentes de subseção, vice-presidentes de subseção. E aí, quando a gente investiga, por exemplo, em alguns municípios mineiros, onde foram descobertas terras raras, nós vamos ver qual empresa que está investindo na região. É uma empresa chinesa, uma empresa canadense, é uma empresa britânica. Tá, então a gente vê que aquela região, aquele município, geralmente municípios do ponto de vista econômico-social, recebem aquele investimento estrangeiro. E quando a gente vai ver a atuação da advocacia local em relação àquele recurso que o território tem, a saber, terras raras aqui no caso, nós vemos que a advocacia local ela não está envolvida. Os escritórios de advocacia envolvidos são territórios que estão fora de Minas Gerais, por vezes, e me perdoe, né? Eu amo São Paulo e você sabe toda a relação de carinho, tanto profissional, acadêmica, que eu tenho com São Paulo, mas hoje eu tenho buscado puxar essa sardinha, né, para que a advocacia mineira ela crie esse amadurecimento estratégico da própria atividade. E aqui eu estou pegando esse exemplo da questão minerária, que tem crescido muito em Minas Gerais. Mas quando você vai ver na prática, não são advogados mineiros que estão lidando com as demandas que estão em seus territórios. Por quê? Porque falta conhecimento, porque falta visão estratégica. E claro que isso vai começar muito na base, né, do que as faculdades, por exemplo, oferecem. É por isso que, como docente também, eu sempre incentivei muito que os meus alunos eles tivessem um conhecimento aprofundado do direito internacional. Que eles, geralmente a gente, quando eu estava lecionando na federal, o direito internacional ele vinha nos últimos períodos. Então o aluno está mais preocupado em terminar de cumprir os créditos para ele se formar, né? Sem perceber a importância que aquela matéria vai ter para a atuação profissional deles. E é uma pena. Então, quer dizer, primeiro a gente precisa criar uma consciência, né, no estudante de direito da importância da matéria chamada direito internacional, que por vezes vai ficar relegada aí a menos horas aulas do que outras disciplinas, né, dentro do currículo do direito. Então, criar essa consciência dentro do estudante de direito, criar essa consciência, inclusive dentro do exame da ordem, né, que me parece também aqui um tema que futuramente pode ser, enfim, o próprio exame destinar mais atenção a esse tema, né, do direito internacional e para o advogado que vai começar a atuar. Quer dizer, será que ele olha para aquela... eu estou dando esse exemplo aqui de Minas, mas eu dei uma palestra em Belém, no Pará, no ano passado, em uma universidade, justamente falando sobre geopolítica da advocacia internacional. Então, quer dizer, aquele aluno de direito lá de Belém, será que quando ele se formar na faculdade de direito e ele começar a atuação profissional dele, ele vai olhar com essa, ele vai ter esse olhar estratégico para a própria atuação profissional dele? Então, me parece que a gente precisa primeiro conhecer o território onde a gente está atuando. Então, quais são as demandas de Belém? Ali também é extremamente forte, a questão da migração transamazônica é extremamente forte, a questão da exportação, a internacionalização de empresas, ali é extremamente forte. Então, quer dizer, será que aquele jovem advogado ele está sendo ensinado a olhar com estratégia para a própria atuação profissional? Então, ao meu ver, e essa consciência, eu confesso que eu também tenho criado ela ao longo do tempo, mas eu percebo que essa visão ela é fundamental para a gente fortalecer a nossa advocacia mineira, brasileira, mas também para a gente aumentar o nível de profissionalismo dentro da nossa atuação profissional. Amina, você fala em geopolítica da advocacia internacional, o que
primoroso ouvir isso, enfim, de um colega advogado, no sentido de que precisamos fazer com que os colegas compreendam a importância, não da internacionalização da advocacia, mas de uma atuação que compreenda, as características, de sua própria região e sabendo que essas características se espraiam para o âmbito internacional, que os advogados estejam preparados para uma atuação a respeito de cada uma dessas peculiaridades, como você citou Minas Gerais, o estado do Pará, e tantos outros, né? Não se restringe à área da mineração ou da migração, nós temos também a questão do agronegócio, nós temos o país inteiro vivendo a reforma tributária agora, e existem aspectos relacionados diretamente às questões internacionais, e isso não deve ser relegado a um segundo plano, a um terceiro plano, como nós já vimos como professores ao longo dos anos, o que sempre acabou por ser feito. Qual a fórmula do sucesso para romper esse círculo vicioso que ainda existe, talvez mais fraco, mas ainda existe. Como é que a gente rompe esse círculo vicioso? Essa pergunta é bem interessante. Eu acredito muito no papel das instituições, né, das próprias entidades, no caso da nossa entidade de classe, né, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu entendo que as nossas entidades, elas podem auxiliar também nessa visão estratégica. Porque se eu tenho, por exemplo, o trabalho que a gente tem feito dentro da Comissão de Relações Internacionais da OAB Minas, que é uma comissão que não existia, é uma comissão que nunca existiu, né, para falar a verdade, aqui dentro de Minas Gerais, é uma comissão que passa a existir no ano passado. O que nós temos buscado fazer? Criar uma consciência jurídica tanto para a classe, né, quanto para a entidade, da importância de termos relacionamento institucional e internacional que vem a suporte dos próprios advogados. Então, por exemplo, no ano passado estivemos na Itália, a primeira missão internacional da OAB Minas, e concluímos alguns acordos de aproximação jurídico-institucional entre a OAB Minas e as ordens de Pádua, de Palermo e a Câmara Civil de Firenze. Para que serve um acordo desse? Para a gente depois trazer a serviço de toda a advocacia mineira, em específico aqui no caso, o contato, o suporte, a interlocução com profissionais, com juristas de outras jurisdições, para abrir mesmo, né, a mente, a mentalidade da nossa advocacia. Então, eu acredito que para romper essa barreira, a gente tem que buscar fazer um trabalho aqui, né, nesse caso, eu estou comentando desse trabalho que a gente tem feito dentro do OAB Minas, então eu entendo que a entidade ela tem uma função nesse sentido, né, que faz parte do trabalho social, do trabalho institucional aqui, de trazer esses benefícios para toda a advocacia. E de outro lado, por exemplo, isso aqui, né, que o seu escritório promove, né, esses summits que depois vão ser ouvidos por centenas, depois milhares de pessoas, né, o grande benefício, vantagem das gravações é que a gente consegue deixar isso correndo a longo prazo. Então, eu tenho certeza que eventualmente outros colegas nos ouvindo, né, outros profissionais nos ouvindo, isso possa abrir também a mente, né, de que modo eu posso pensar na minha atuação de maneira mais estratégica, tanto em benefício de pessoal, quanto em benefício do território onde eu estou. Então, eu acredito que gosto muito de pensar, né, no impacto que a gente tem com a nossa atividade, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Então, quer dizer, a partir do momento que eu, como advogado, olho para o meu território, para as potencialidades do local onde eu atuo, e eu consigo ter essa visão estratégica, eu tenho a entidade que me promove essa ponte institucional, a gente vai rompendo essas barreiras
e vai crescendo, né, a profissionalização da nossa categoria profissional. Doutora Mina, é excelente ouvi-la, notadamente no sentido de preconizar um planejamento estratégico, chamar a atenção de que as instituições, no caso, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, deve voltar seus esforços para evidenciar para o advogado um ambiente que seja fértil e que permita ele efetivamente se desenvolver de maneira sadia, né, notadamente na área internacional da advocacia. E aí me traz uma outra pergunta para você. O advogado consegue identificar as características de seu estado, de sua região, ele vocaciona parte de seu escritório, ou a sua própria atuação para uma advocacia internacionalizada. Mas nos dias atuais, em pleno ano de 2026, né, e nós estamos no quarto Summit ESG, a gente tem um cenário que é bastante complicado, tá? Um cenário em que parece-me a maioria dos estados estão a criar uma série de barreiras, de óbices para uma migração, impactando diretamente o trabalho do advogado que queira se relacionar aí com outras jurisdições. Como é que você vê essa questão especificamente das barreiras impostas pelos estados? Vou pegar dois exemplos claros aqui, pessoal. Portugal, que alterou a sua legislação em novembro do ano passado, e a Itália, que tem, desde março do ano passado, tem criado uma série de normas, começou com um decreto-lege, virou lei, depois mais uma outra legislação, mudando as regras do jogo para obtenção da cidadania, Portugal restringindo ou criando barreiras para a migração de estrangeiros ao seu território, e ao mesmo tempo alguns movimentos, abre aspas, xenófobos, fecha aspas. E eu falo isso entre aspas, justamente porque só resvala, né, nessa palavra, que é bastante complicada. Como é que você vê essas barreiras? O empreendedor, né, quando você tem seu próprio escritório, você tem que definir a visão estratégica do seu escritório. Todo empreendedor ele sabe que ele vai ter que se adaptar com o tempo. Um exemplo simples é a transformação digital. Hoje, os escritórios que não estão ali se atualizando, não adquiriram uma cultura de inovação nessa perspectiva da inteligência artificial, por exemplo, são escritórios que vão ficar para trás. Então, a gente vê que a adaptação ela é um requisito, ela é uma condição sine qua non para que a gente sobreviva, tanto em termos técnicos quanto em termos materiais da nossa atuação. Então, por exemplo, aí no caso de Portugal, né, que você comentou, é um fato que a maior parte dos advogados brasileiros que atuam em Portugal tem uma advocacia voltada para o direito migratório. Então, é um fato, né, que a maioria desses brasileiros que atuam em Portugal trabalham com direito migratório. Então, se eu tenho agora um exemplo dessa migração, como que fica esse olhar estratégico desse advogado? E aí que eu entendo, né, que a gente precisa expandir o nosso olhar, porque existem várias outras possibilidades, né, de atuação. Então, aqui em Minas mesmo, eu tenho, quando a gente lida, por exemplo, com Portugal, até por meio da Câmara de Comércio Portuguesa, ou no contato que nós temos com o consulado português, nós sabemos que a demanda migratória ela é bastante alta, mas existe uma série de outras demandas da advocacia que são menos evidentes, ou às vezes menos intuitivas, e que podem ser desenvolvidas também
a área do comércio internacional, né? Aqui tem uma prática muito interessante que as câmaras estão fazendo aqui em Minas, que são os Minas Guide, entre, por exemplo, Minas e Portugal, Minas e Itália, justamente mostrando, e aí me permitam um parêntese, porque quando a gente fala em advocacia internacional, às vezes a gente acha que a gente está falando de tratado internacional ou de tribunais internacionais. E na prática, eu percebo que a advocacia internacional, ela acontece numa interseção entre empresas, governos, né, e entidades. Então, quer dizer, se eu tiver esse olhar para a advocacia internacional, eu consigo perceber, por exemplo, Minas Gerais mesmo estabeleceu agora dentro do governo uma Secretaria de Assuntos Internacionais. É algo que o governo do estado não tinha até há pouco tempo atrás. Então, vejam, quando a gente fala de advocacia interna, então quer dizer, Minas está fomentando, por exemplo, o comércio, através dessa secretaria específica que vai atender essas pautas, vai fomentar uma série de ações de internacionalização do Estado. Essas ações de internacionalização do Estado, então a gente tem o governo atuando, vai fomentar a atividade de empresas e vai fomentar a nossa atividade como advogados, como indivíduos. Então, quer dizer, é nessa interseção que acontece o direito internacional. E a gente só consegue perceber isso quando a gente amadurece a nossa visão dentro da nossa própria atividade, percebendo que nós não atuamos de maneira separada da sociedade. Sobretudo a advocacia internacional, ela acontece e ela se desenvolve nessa interseção. Então, a partir do momento em que eu tenho uma mudança de panorama, de perspectiva, porque agora eu tenho aquele governo que não está mais incentivando aquele fluxo XYZ de pessoas, se eu ficar atenta às demais interseções que acontecem, eu consigo ir me adaptando e desenvolvendo outras atividades que são correlatas àquela outra função que eventualmente, né, aquele advogado exercia. Então, eu acredito que a resposta para isso ela esteja muito nesse sentido e tem a ver com o leitmotiv aqui da nossa conversa, é a gente ter essa visão estratégica da nossa atividade profissional. E como empreendedores sempre temos que estar, né, nos adaptando, nos desenvolvendo, né, olhando de forma mais ampla para a nossa atividade profissional, para os rumos que os nossos escritórios vão tomar. Né? Na Itália também. Então, quer dizer, eu mesma, né, trabalhava muito também, assim como sei que vocês também desenvolveram esse trabalho com dupla nacionalidade italiana, por exemplo, mas a partir do momento em que a gente entende, de novo, essa interseção, como a gente tem tido muitas relações com a Câmara de Comércio Italiana, hoje mesmo eu estava numa reunião de manhã com um grupo de trabalho, né, de mulheres dentro da Câmara Italiana, a gente consegue perceber que nós conseguimos fomentar muitas outras atividades dentro deste panorama. Então, assim, a minha tese, né, para os advogados é que não basta a gente desenvolver, sobretudo se somos donos dos nossos escritórios, né, empreendedores ou mesmo juristas que buscamos desenvolver teses, né, jurídicas, nós não podemos nos prender à teoria, né, a técnica, a gente precisa desenvolver também visão estratégica e pensar a geopolítica da nossa atuação profissional. Pessoal, esta foi a professora doutora Mina Weltenguerra e nós já estamos em guisa de conclusão e ouvi-la sempre é uma palestra, ela sempre trata dos assuntos de forma muito cirúrgica, nada de polemizar, ao contrário, ela é extremamente técnica, objetiva e sempre pensando no futuro. Então, com este elogio, Amina, palavras finais para que nós possamos fazer o encerramento desta sessão do quarto Summit SG. Bom, primeiro agradecer de novo o convite para participar desse debate, desse diálogo tão qualificado, né, Rui? Eu acompanho várias das suas gravações, é sempre um prazer ouvir os seus entrevistados, as pessoas com as quais vocês fazem essa interlocução.
Eu acho que, bom, é isso. Vocês, por exemplo, estão super atualizados, né? O próprio nome aí desse programa, vamos dizer assim, né? O Summit ESG, quer dizer, a própria pauta ESG é uma pauta que está alinhada com a advocacia do século XXI. E tem tudo a ver com o fato das relações internacionais estarem moldando como nós advogamos. Então, acho que fica essa mensagem final, né, para a gente acompanhar, e sempre também você está trazendo aqui sempre tendências dessa advocacia. Então, é a gente estar atentos como advogados, como profissionais, não só aquela técnica específica da nossa atuação, né? Não com um olhar muito fechado para aquilo que a gente está fazendo, mas a gente perceber a relação, o impacto da nossa atividade com o nosso entorno estratégico, tanto a nível regional quanto a nível nacional e internacional. Doutora Mina Weltenguerra, muito obrigado por sua participação nesta edição do Quarto Summit ESG. Você que nos acompanhou, lembre-se, aproveitem, se inscrevam, o escritório fornecerá certificados para os estudantes que precisam de suas horas complementares, aqueles que são profissionais, advogados, juízes, promotores e todos aqueles que acompanham o Summit ESG. É uma grata satisfação tê-los conosco e aguardamos vocês em nossa próxima gravação, em nossa próxima sessão do Quarto Summit ESG. Até a próxima, um grande abraço e nos vemos no próximo mês.